tem que levar isso com uma seriedade. Por exemplo, se você estivesse na iniciativa privada, você tem o objetivo de, sei lá, de ser gerente. Você tem que dedicar os seus esforços ao máximo para conseguir aquilo. No serviço, no estudo, né, para cargo público, assim também. Cara, você tem que desenvolver uma mentalidade. Não passei? Nada me abala. Siga em frente, né? Claro, quando você se dedica demais, abre mão de muita coisa, tá? Não vou dizer que eu não tive momentos assim de grande falta de motivação, de desânimo, assim. Nossa, eu imagino. Até porque, ó, eu vou contar uma história. Quando eu passei na MPU, cara, eu era uma máquina. Os caras perguntavam as coisas para mim, eu sabia tudo, né? Só que aí lá eu fui trabalhar, assim, no dia a dia, cara, tinha uns colegas meus que, formados na USP, advogados, eu passei em triagem no terceiro, eles passaram, sei lá, 150, 160. Só que quando eu fui trabalhar com eles, eu vi que, tecnicamente, para desenvolvimento do trabalho, eles sabiam muito mais que eu, né? Aí que tá, o concurso é você passar na prova. Não mede quem é mais inteligente ou não mede o conhecimento, a carga, né? Aí trabalhando com eles, tal, eu percebi, concurso é só uma parte. Você tem que continuar se desenvolvendo. Porque as pessoas às vezes têm aquela ideia de que passei no concurso, agora beleza, agora que você vai trabalhar mesmo, sim, cara. Porque o pessoal pensa, o pessoal pensa muitas vezes, concurso é prêmio, concurso não é prêmio, concurso é oportunidade de trabalho. Sim. Você tem que, cara, e assim, não sei se aconteceu já com vocês, mas assim, eu sou o único cara que eu conheço que passou por isso. Eu entrei na vaga de um cara que foi demitido. Nossa, nunca vi isso, cara. Aí quando eu entrei na vaga, está escrito lá, Fábio, nomeado para a vaga decorrente da demissão de fulano de tal. Eu falei, nossa, o cara sofreu um PAD, então. Sofreu um PAD, foi demitido. Eu pensei, se o cara voltar, cara, porque tem uma regra lá na Constituição que fala que se ele ganhar na justiça... Ele pode conseguir judicialmente, né? Aí eu fiquei pensando, o que vai acontecer comigo? Mas acho que esse caso não ia dar nada, não. Não, também, depois cara, não dá nada, você fica com a eu vaga. perguntava lá, ninguém sabia me dizer. Imagina. Né? Não, hoje eu sei que eles iam dar um jeito e tal, porque, cara... Eu passei no concurso, minha parte eu fiz, né? Não é culpa minha, é que aquela vaga acabou calhando para mim, né? Eu sabia, hoje eu sei que não ia acontecer nada, eles iam me aproveitar em outro cargo, outra vaga que surgisse era minha. Mas cara, enquanto eu não completei assim o estágio probatório, eu falei, bom, agora não sai mais. É que na administração pública a gente percebe que tem muito disso, sempre tá com uma defasagem de pessoal, né? Estão sempre assim, é alguém que aposenta, é alguém que é remanejado para outra função. Então... E o MPU tem uma característica que eu acho bem interessante também, que eu percebo que é meio concurso trampolim. Porque o pessoal entra lá e sai. Porque a estrutura lá é boa, né? A carga horária, uma carga horária boa também, né? A estrutura é boa, a carga horária é boa. Se você quiser ficar lá, se eu não tivesse passado no TCE, tivesse ficado no MPU, eu estava feliz também, porque o salário lá também é bom, né? A estrutura lá, cara, parece empresa privada, cara. É engraçado, tem concursos mesmo que são trampolim. A gente fala que os próprios tribunais, né? Muitas pessoas encaram os cargos administrativos como trampolim, né? Sim. É que é trampolim naquelas, né? Quando estiver lá dentro, você tem que trabalhar e fazer o seu melhor. Muita gente que eu conheci não fazia isso, não fazia o mínimo. Mas cara, você tem que trabalhar direitinho. Exatamente. Né? É porque assim, existem alguns tipos de concurseiros. Tem um concurseiro que quer estabilidade. Sim. Tem um concurseiro que quer o dinheiro mais estabilidade. E tem aquele concurseiro que não para. Também. Tem o que não para. O cara passou no concurso bom, não tem mais para onde ir, mas o cara continua, ele quer, porque isso já ficou enraizado nele, né? Sim, e eu acho que tem aquela que você falou, Fábio, de aproveitar o conteúdo, né? Que você vai, como se diz, você vai acumulando um repertório tão grande de conteúdo que chega uma hora que você fala, eu quero usar isso que eu tenho, né? E eu posso usar para outra coisa, vou tentar em outro, então... Aí entra o que o Anderson falou, vira profissão mesmo, né? Vira profissão. Que eu estava falando de cliques que a gente tem também na vida, né? Determinados acontecimentos que fazem a gente tomar um rumo na nossa vida. Como eu falei, quando eu estava na iniciativa privada, eles me reprovaram, não sei porque até hoje, numa entrevista, e isso me levou a estudar para concurso. Não conhecia Axis, tá vendo? Não sabia mexer em Axis. Até hoje não sei. Né? Perfeito, não sabe mexer em Axis. Aí depois que eu fiz a prova do TRE, que foi o primeiro concurso, aí eu percebi as minhas falhas, eu falei, agora assim, fazendo uma autoanálise, fazendo uma correção dali, eu percebi, eu falei, eu tenho que me dedicar muito, e assim, eu percebi as minhas falhas. Naquele momento, cara, eu sabia o caminho que eu tinha que trilhar. Foi reprovar no TRE, no final das contas foi bom, porque eu percebi muita coisa que, sei lá, talvez não tivesse percebido. E teve um outro marco também, que eu estava em 2009 como professor,
No cursinho, o cara foi lá me agradecer. Cara, quando a gente dá aula para muita gente. Você tem turma de 100 alunos, né? Aqui hoje tem mais cursinho mais pela internet, naquela época não era. Presencial, né? E teve um concurso do MPU que eu dei aula de legislação, cara, que era... Acabava uma turma, começava outra. Acabava uma turma, começava outra. Né? E assim, a sala com 90 alunos. E muita gente não lembrava. Aí foi um menino conversar comigo, foi me agradecer. E eu falei, putz, eu não lembrava dele. Aí o moleque tinha passado no fiscal do trabalho, cara. Puta, nossa, cargo AFT, bom, cara. AFT, cara. Nem tem mais... Quantos anos não tem? Acho que uns 10 anos que não tem concurso para FT. Porque eu lembro, a AFT é um concurso que todo mundo queria fazer, né? Só que ele era muito específico, porque caíam as NRs, né? Sim. Na época eram quase 40 NRs, então você tinha que estudar aquilo ali afinco. Sim, tinha que ser muito bom nessa parte específica. E quem fazia era ESAF. Era ESAF. Lembra que ESAF, nossa, ESAF era Receita Federal e Fiscal do Trabalho, pegava pesado. E informática, lembra? Caía muito hardware, nossa, eles pegavam pesado. Esse menino foi lá me agradecer pela parte constitucional administrativa que eu dei. A revisão que eu dei não foi para FT, foi para o TRT, né? Mas ele estava de bobeira, foi lá, aí eu falei um monte de coisa, ele falou que assim, 60% das coisas que eu falei caiu na prova. Um monte de dica que ele pegou uns dias depois caiu na prova. E a satisfação, né? Nossa, muito. Você poder ajudar alguém. Muita satisfação. Só que aí nesse ponto eu pensei, putz, cara, todo mundo que eu estou dando aula está passando em concurso de cargo bem melhor que o meu, inclusive, né? Aí eu falei, vou voltar a estudar para o concurso. Aí eu voltei, estudei pra caramba pro Bacen de 2009, eu acho. Cara, para esse concurso eu estudei. Cara, não passei no Bacen por 2 questões, cara. E você escolheu qual área? Porque eu lembro que esse concurso ele teve 5 áreas. Foi uma área voltada à administração. Administração, tinha infraestrutura, administração, lembra? Lembro. Tinha a parte de TI, cara, economia. E assim, eu lembro desse concurso. Eu lembro que eu adorei assim, a prova quando eu fiz, porque a discursiva era geral, não era técnica, né, tal. Eu comecei a estudar, não fiz errado, comecei a estudar muito em cima da hora, mas eu estudei demais, cara. Esse foi CESP, né? Não, esse foi Sesgran Rio, cara. Foi um antes desse daí. Esse daí da CESP, esse da CESP foi em 2013, eu acho. Ah, então é esse que eu tô confundindo, eu acho. Deve ser esse que eu lembro. Esse foi Sesgran Rio e a discursiva não era técnica, então era fácil de fazer. Eu fiz, fui super bem e tal. E assim... E você não passou por 2 questões? 2 questões, cara. Nossa. Esse bateu uma desmotivação assim que meio que acabou comigo, cara. Eu fiquei mal assim. Cara, você falou agora de não passar por uma questão, lembrei de uma situação do meu tio. Meu tio ele é auditor da Receita Federal hoje, né? Certo. Então ele também se empenhou pra caramba, estudou muito. E na época, em 98, 99, tinha saído o edital para auditor aqui do ISS de São Paulo. Na época era tão bom quanto.